A vida muda em segundos. Às vezes é uma voz que chama, às vezes é o som do mar se encontrando com algo eterno. Para Tiago, tudo começou à beira de um barco. O sol ainda subia preguiçoso sobre o mar da Galileia. As redes estavam molhadas, pesadas de sal e trabalho. Tiago, ao lado do irmão João, posava os fios enquanto o pai, Zebedeu, dava instruções. Era mais um dia entre tantos. O cheiro de peixe, o barulho das ondas, a dureza do ofício. Eles não sabiam, mas o céu estava prestes a romper sobre sua rotina. Foi ali, entre remos e redes, que uma voz ecoou. Uma voz firme, mas serena. Um chamado, que não pedia explicações, só entrega. Segui-me. Jesus, um homem comum aos olhos, mas havia algo na presença dele que feria o silêncio com autoridade e paz. Tiago olhou para João, depois para o pai, e sem dizer uma palavra, soltou as cordas, deixou as redes, deixou tudo, e seguiu. Aquela decisão, aparentemente impulsiva, era uma resposta antiga que morava no coração. Algo que ele nem sabia que carregava, mas que gritou forte quando a oportunidade chegou. O barco ficou para trás. O sangue, o ofício, o futuro já traçado. Tudo ficou pequeno diante daquele que caminhava à frente. Tiago era intenso. Tinha nos olhos um brilho de quem não aceitava meias verdades. Era forte, rápido nas palavras, ardente no coração. Sempre foi assim. Cresceu ao lado de João, mas era diferente dele. Onde João refletia, Tiago agia. Onde João ponderava, Tiago avançava. No grupo que começou a se formar ao redor de Jesus, Tiago logo se destacou. Não por busca de posição, mas por presença. Ele estava sempre entre os primeiros. Era daquele tipo que não recua diante do perigo, que não se intimida diante da dúvida. Mas sua força ainda era bruta. Seu zelo, inflamado, era como uma espada sem bainha, afiada, mas perigosa. Jesus via isso. Não se assustava com a intensidade de Tiago. Pelo contrário, parecia atrair os que tinham fogo demais para ensinar a dominar as chamas. E assim começou a transformação de um pescador bravo num apóstolo de convicções eternas. Tiago via coisas que muitos não viam. Sentia a atmosfera mudar quando Jesus curava alguém. Quando um cego gritava e era ouvido. Quando um leproso era tocado sem medo. Ele não conseguia apenas observar. Aquilo queimava dentro dele. A injustiça, a frieza dos religiosos, a arrogância dos fariseus. Tudo isso o incomodava profundamente. Ele queria justiça, queria ação, queria ver o mundo mudado pela força do reino. Mas Jesus não se apressava. Ele não quebrava portas, não levantava a espada. Ele tocava corações com palavras que pareciam sementes. Isso desconcertava Tiago. Onde ele esperava trovões, Jesus falava com brisa. Onde esperava fogo, Jesus oferecia perdão. Mesmo assim, ele continuava, porque ainda que não compreendesse tudo, sabia que havia verdade ali. E essa verdade o posava. Como a correnteza do mar. Não dava para resistir. Com o tempo, o círculo de discípulos se firmava. Tiago estava entre os 12. 12 homens comuns, com histórias comuns, chamados para algo eterno. Entre eles, Tiago se movia com intensidade. Não gostava de ficar à margem. Quando havia algo para defender, ele estava à frente. Quando havia dúvidas, ele não disfarçava. Sua alma era barulhenta, mas honesta. A cada milagre que presenciava, mais se convencia de que Jesus não era só um mestre. Era algo além. A multiplicação dos pães, a tempestade acalmada, os demónios obedecendo. Tudo aquilo era real, vivo, inegável. Tiago começou a perceber que o reino que Jesus falava não era uma ideia. Era um governo que se manifestava com autoridade, mas sem opressão. Um reinado onde os pequenos eram exaltados e os últimos eram chamados primeiro. Mesmo assim, o sangue ainda fervia, o impulso ainda morava perto da pele. E logo, esse fogo seria colocado à prova de forma inesperada. O grupo estava em viagem para Jerusalém quando passaram por uma aldeia samaritana. Cansados, com fome e sede, buscaram abrigo. Mas os moradores recusaram. Não queriam judeus ali. Não queriam o mestre ali. Tiago sentiu o sangue subir. Seus punhos se fecharam quase que por reflexo.
Ele conhecia bem esse tipo de rejeição, essa hostilidade disfarçada de tradição. Olhou para Jesus, depois para João, e propôs algo que, aos seus olhos, fazia sentido. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, como fez Elias? O silêncio de Jesus foi mais forte do que qualquer resposta. Ele se virou, olhou nos olhos de Tiago e João, e com a mesma firmeza de sempre, disse que eles não sabiam de que espírito eram. O Filho do Homem não viera para destruir, mas para salvar. As palavras cortaram mais fundo que qualquer espada. Tiago, que esperava a aprovação, recebeu confronto. Um confronto calmo, mas que o desnudava por dentro. Ele queria justiça, mas não percebia que a sua justiça era marcada por raiva, por orgulho. Ele queria defender Jesus, mas com armas que não pertenciam ao reino. Foi naquele dia que Jesus os chamou de filhos do trovão, não como um elogio, não como condenação, mas como quem enxerga o coração por trás das atitudes, como quem nomeia aquilo que ainda precisa ser transformado. Tiago não respondeu. Apenas engoliu a própria fúria. Seu rosto, que antes estava cheio de indignação, agora trazia traços de vergonha. Jesus não o expulsou, não o rejeitou, não o humilhou. Apenas continuou andando. E Tiago seguiu, com passos mais lentos, mas com o espírito mais atento. A partir daquele momento, ele começou a observar mais. Percebia como Jesus lidava com os fariseus, com os pecadores, com os romanos. Viu que ele não reagia com fúria, mas com compaixão. Não evitava confrontos, mas nunca respondia com ódio. Tiago se perguntava se algum dia conseguiria ser assim. Ele ainda era rápido para falar, ainda sentia o peito inflamar quando alguém tratava Jesus com desprezo, mas começava a compreender que a força que o mestre desejava não era a do braço, era a da entrega. Essa luta interna não o impedia de caminhar, pelo contrário, cada repreensão era como um marco, um ponto de crescimento. Tiago era como ferro sendo moldado no fogo. O mesmo fogo que queria usar para julgar, agora o moldava por dentro. As multidões cresciam. Os milagres se multiplicavam, mas Jesus nunca se deixava levar pelo entusiasmo alheio. Sempre os conduzia ao silêncio, à oração, à renúncia. Isso confundia Tiago, mas também o fascinava. Numa das noites, enquanto descansavam, Tiago olhou para o céu. As estrelas estavam brilhantes, silenciosas, e ele pensava no apelido que havia recebido. Filho do trovão. Era como se o próprio céu quisesse ensinar que até o trovão pode encontrar propósito, que até a força mais descontrolada pode servir ao bem, se for entregue ao comando certo. Na manhã seguinte, Jesus os despertou cedo. Iriam subir o monte, mas apenas 3 iriam com ele: Pedro, João e Tiago. O coração de Tiago bateu mais forte. Ele não esperava por aquilo, não buscava mais estar entre os primeiros. Mas agora, pela primeira vez, sentia que estava sendo conduzido não por impulso, mas por confiança. E então, os passos subiram a montanha, o ar ficou mais rarefeito, o silêncio mais profundo, e o céu, prestes a se abrir de forma como jamais havia acontecido antes. O vento soprou mais forte quando alcançaram o topo. Era um lugar isolado, silencioso, como se a natureza esperasse por algo. Tiago respirava fundo, sentindo o ar fino, mas carregado de expectativa. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, apenas confiava. Pela primeira vez, seu ímpeto se rendia sem pressa. Ele apenas estava presente. Jesus parou, olhou ao redor e orou. E então, sem aviso, tudo mudou. A luz não veio do céu. Ela brotou de dentro do próprio Cristo. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a neve. Era como se o céu tivesse se rasgado ali mesmo, diante deles. E no meio daquela glória, apareceram Moisés e Elias, 2 nomes que Tiago só conhecia pelas Escrituras. Agora, ali, vivos, falando com Jesus, Tiago não conseguia respirar direito. Suas pernas tremiam. Ele olhava para tudo aquilo tentando entender como era possível. Pedro, sempre pronto a falar, sugeriu que fizessem tendas, como se aquilo pudesse durar. Mas antes que qualquer coisa fosse respondida, uma nuvem os envolveu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Tiago caiu com o rosto em terra.
Não por medo, mas por reverência. Algo dentro dele se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. A voz do Pai, a presença dos profetas, a glória do Filho. Não havia mais dúvidas. Jesus era tudo o que as Escrituras apontavam, mas mais do que isso, ele era a revelação viva do próprio Deus. Quando tudo cessou e abriram os olhos, só Jesus estava ali. Simples, como sempre. Sem luzes, sem espetáculo. Mas agora, aos olhos de Tiago, ele jamais voltaria a ser o mesmo. Desceram o monte em silêncio. Ninguém ousava comentar o que haviam visto. Havia um peso sagrado sobre cada passo. Tiago não. Precisava falar. Não precisava gritar. Pela primeira vez, a alma barulhenta dentro dele estava em paz. Nos dias que seguiram, ele passou a observar Jesus com outros olhos. Já não via apenas o Mestre, o Profeta, o Messias esperado. Ele via o Filho amado, o reflexo do invisível. Cada palavra que Jesus dizia agora carregava ecos da voz do Pai. Cada gesto simples, como tocar um enfermo ou levantar uma criança no colo, se tornava um milagre silencioso diante do que ele sabia. Mas a glória do monte não apagava a realidade do vale. As tensões em Jerusalém cresciam. A oposição dos líderes religiosos se intensificava. Jesus falava, cada vez mais, sobre sua partida, sobre sofrimento, sobre morte. Tiago ouvia tudo isso com o coração dividido. Como poderia alguém tão glorioso falar com tanta naturalidade sobre dor? Como aceitar que aquele que brilhava mais que o sol haveria de ser rejeitado pelos homens? Dentro de si, Tiago começava a travar outra batalha. Ele queria seguir, estava mais convicto do que nunca, mas não conseguia entender por que o caminho da glória passava pela cruz. Foi nesse clima de tensão que, certo dia, sua mãe se aproximou de Jesus e fez um pedido. Pediu que, no reino, seus dois filhos, Tiago e João, se assentassem à direita e à esquerda do trono. Tiago não o impediu. No fundo, ainda havia nele o desejo de grandeza, ainda havia traços do trovão. Jesus os olhou com compaixão e perguntou: Podeis beber o cálice que eu beber? Tiago não hesitou. Sim, podemos. Mas ele não compreendia o peso daquela resposta. Ainda não. As palavras ficaram no ar como uma espada suspensa. Podeis beber o cálice que eu beber? Tiago respondeu com prontidão. Sim, podemos. Mas por dentro, ele ainda não compreendia. Não sabia que aquele cálice não era de glória, mas de dor. Não. Era feito de reconhecimento, mas de renúncia. Nos dias seguintes, Jesus continuava a falar sobre sua partida. Usava imagens de sementes que precisavam morrer, de caminhos estreitos, de traições que viriam. Cada frase era como um martelo moldando o interior de Tiago, tirando aos poucos as ilusões que ainda restavam. Ele ainda desejava estar perto de Jesus, mas agora começava a perceber que estar perto significava sangrar junto, que o brilho do monte não vinha sem a sombra do Getsemane. Na noite da última ceia, Tiago estava entre os que se assentaram ao redor da mesa. Jesus partiu o pão, levantou o cálice e disse que aquele seria o sangue da aliança, o mesmo cálice que ele havia dito que beberiam. O cálice agora tinha gosto de despedida. Tiago olhava para o rosto de Jesus e tentava entender. Ele, o mestre, lavava os pés dos discípulos, servia com ternura, falava com amor, mesmo sabendo da traição, da negação, da dor que viria. Isso confundia Tiago profundamente, porque nele ainda havia traços de reação, de força humana, mas em Jesus havia rendição. Havia uma paz que o mundo não podia explicar. Naquela noite, Jesus foi preso. Tiago viu a espada ser desembainhada, mas Jesus não lutou. Deixou-se levar como um cordeiro. Aquilo foi como um golpe na alma de Tiago. Não era covardia. Era escolha. Uma escolha que Tiago ainda não sabia se teria coragem de fazer. Os dias seguintes foram escuros. A crucificação, a morte, o silêncio, a ausência. Tiago chorou, duvidou, sentiu o mundo cair, mas também viu a pedra ser removida. Viu-o ressuscitado, tocou a promessa viva, e isso reacendeu tudo dentro dele. Mas agora era diferente. A fé já não era mais fogo impaciente. Era brasas firmes, prontas para aquecer outros. O trovão em sua alma começava a soar de outra forma. Menos barulho,
mais convicção. Depois da ascensão de Jesus, Tiago se tornou um pilar na igreja em Jerusalém. Ele, João e Pedro eram vistos como colunas, mas Tiago não buscava palco. Buscava fidelidade. Pregava com coragem. Servia com verdade. Amava com profundidade. O impetuoso discípulo agora era um homem pronto. Pronto para liderar, pronto para servir, pronto para sofrer. E o cálice. Ele viria. Herodes, querendo agradar aos judeus e mostrar poder, iniciou uma perseguição feroz aos que seguiam Jesus. Tiago foi um dos primeiros alvos. Foi preso, levado pelos soldados. Não houve luta nem fuga. Ele sabia que aquela hora chegaria e não a temia. Na cela, Tiago não lamentava, orava. A mesma paz que viu em Jesus antes da cruz agora repousava sobre ele. Era como se tivesse finalmente compreendido o que significa beber o cálice. Não se tratava de morte, mas de entrega, de confiança absoluta naquele que venceu a própria sepultura. No amanhecer de sua execução, Tiago se levantou com serenidade. Os soldados estavam prontos, o carrasco também. Mas ninguém ali estava tão preparado quanto ele. O trovão, antes descontrolado, agora seria o som de uma fidelidade inabalável. Um testemunho que não precisava de palavras, apenas de presença. A manhã chegou sem pressa. Os primeiros raios de sol atravessavam os muros de Jerusalém como lâminas silenciosas. O som dos passos dos guardas ecoava pelos corredores de pedra. Cada batida no chão parecia marcar o tempo para algo eterno. Tiago caminhava entre eles, não como um condenado, mas como um homem que já tinha vencido. Ele não tinha o rosto abatido. Seus olhos, agora maduros, carregavam uma firmeza que os soldados não conseguiam entender. Era como se ele soubesse para onde ia, como se a morte não tivesse poder sobre ele. E, de fato, não tinha. O local da execução estava preparado. O público se formava aos poucos. Alguns vieram por curiosidade, outros por ódio, mas havia também os que estavam em silêncio, com o coração em pedaços, pois sabiam o que estavam prestes a perder. Tiago subiu os degraus, escoltado. Em nenhum momento murmurou, em nenhum momento olhou para trás. Sua mente estava fixa no Cordeiro que venceu a cruz. Ele havia entendido. A missão não era viver muito, era viver com propósito. Não era evitar a dor, mas glorificar a Deus até o último suspiro. Conta-se que um homem, responsável por sua acusação, o observava. Ele havia testemunhado o comportamento de Tiago durante a prisão. Havia visto sua calma, sua dignidade, sua fé. Algo naquele apóstolo o havia desarmado. E naquele instante, diante do destino que Tiago enfrentava sem temor, o acusador se converteu. Dizem que ele se ajoelhou diante das autoridades e declarou: "Quero morrer ao lado dele." E ali, no mesmo dia, 2 homens morreram, mas só a carne foi vencida. O espírito de ambos encontrou vida. Um pelo martírio, outro pela fé que nasceu vendo a fé do outro. A espada caiu. O silêncio foi imediato. Mas não durou muito, porque onde o mundo via fim, o seu via começo. Tiago se tornou o primeiro dos 12 a derramar o sangue por amor a Jesus, não porque buscava a morte, mas porque jamais negaria a vida que encontrou em Cristo. Seu martírio não foi um grito de desespero, mas um sussurro de fidelidade que atravessaria os séculos. A Igreja chorou sua perda, mas também se fortaleceu com seu exemplo. O discípulo impetuoso, o filho do trovão, agora era lembrado como aquele que escolheu morrer sem levantar espada, sem revidar, sem fugir. Um trovão que um dia clamou por fogo do céu, mas que terminou sua vida quando paz, coragem e fé. Seu nome, que antes era símbolo de intensidade incontrolável, se tornou sinônimo de entrega. De alguém que foi transformado, dia após dia, pelo olhar de um mestre que jamais desistiu dele. De alguém que aprendeu que o reino não se conquista com força, mas com fidelidade. O céu o recebeu com honra, e os trovões que ecoaram naquele dia não vieram de nuvens de tempestade, mas do coração de um Deus que se agrada de servos fiéis. Tiago se foi, mas deixou um rastro de fogo. Não o fogo da ira, mas o fogo do Espírito que continua acendendo corações por onde essa história é contada. Porque o verdadeiro trovão, aquele que marca a terra, é o som de uma vida que foi totalmente entregue nas mãos de Deus,